Olá galera, aqui quem fala é Musashiden e nesse tutorial completo estarei ensinando para vocês a como baixar uma imagem ISO atualizada do Windows 10 na sua última versão lançada até o presente momento, assim como também ensinarei a gravá-la no seu pendrive ou no DVD e formatar o seu PC de forma completa. É um tutorial semelhante ao meu penúltimo tutorial abordando o mesmo assunto, só que dessa vez voltado para pessoas que nunca formataram o computador antes com o Windows 10, então se esse for o seu caso, eu tenho certeza que esse vídeo irá te ajudar. Pois bem, sem mais enrolação, o primeiro passo que vocês irão fazer antes de baixar qualquer coisa é abrir o seu Windows Explorer. Daí aqui neste computador, vocês irão prestar atenção no tamanho usado e no espaço livre do seu disco local, onde seu sistema atual está instalado, de modo que você não fique perdido na hora de formatar a partição do seu HD. Então você memoriza o espaço dela, o espaço total e o espaço disponível, ou anota no pedaço de papel para não ter dúvidas depois durante a formatação, beleza? Daí após isso, vocês irão fazer o download da imagem ISO atualizada do Windows 10, para poder gravar no seu pendrive ou numa mídia virgem. Para baixar uma imagem ISO do Windows 10, existem duas excelentes ferramentas, na qual uma se chama Media Creation Tool, que é uma ferramenta da própria Microsoft, e uma outra chamada Windows ISO Downloader, que baixa não só imagens ISO do Windows 10, como também do Windows 7 e do Windows 8, sendo todas essas imagens ISO 100% puras e originais, disponibilizadas pelos próprios servidores da Microsoft. Então vou estar deixando o link de ambas as ferramentas lá na descrição do vídeo para vocês escolherem e efetuarem o download, beleza? Se você escolher o Media Creation Tool, então obviamente você irá baixá-lo. Após baixá-lo, você irá executá-lo e vai esperar ele se carregar. Lembrando que ele não precisa de instalação, daí quando aparecer essa janela, você simplesmente clica em aceitar, daí aguarda. Nessa parte você vai marcar a caixa criar mídia de instalação e vai clicar em avançar. Nessa próxima janela, você irá selecionar o idioma desejado, que no meu caso evidentemente será Português Brasil, daí você escolhe o idioma de sua preferência. Em edição, você irá selecionar o Windows 10 mesmo, lembrando que essa opção chamada Windows 10 engloba tanto a versão Home quanto a versão Pro, na qual você irá escolher de forma mais específica durante o processo de formatação. Outra coisa que vale deixar claro aqui é que tão logo a Microsoft libera uma build nova do Windows 10, ela já atualiza no seu servidor, então quando você faz o download da ISO no Media Creation Tool, você já baixa a última versão lançada oficialmente pela Microsoft. Então aqui em arquitetura você irá escolher a arquitetura desejada, que pode ser 32 bits ou 64 bits. Se você não entende nada disso aqui e não souber qual escolher, basta analisar qual a arquitetura da versão atual do Windows instalada na sua máquina. Para fazê-lo, basta clicar com o botão direito do mouse no menu iniciar e clicar em sistema. Daí aqui em tipo de sistema, irá mostrar qual a arquitetura do seu Windows e do seu processador, que no meu caso é 64 bits. Se por acaso você estiver usando uma versão de 32 bits e quiser mudar para a versão de 64 bits, basta confirmar se o seu processador tem suporte para a arquitetura de 64 bits e se você tem no mínimo 2 GB de memória RAM na sua máquina. No caso da memória RAM, você já pode ver aqui mesmo no painel sistema a quantidade total de memória RAM instalada no seu computador, que no meu caso é 8 GB. Já quanto ao processador, o Windows também irá mostrar aqui se ele tem suporte ou não, mas se por algum motivo você quiser confirmar e ter certeza absoluta, basta baixar esse programinha leve chamado Securable, que eu deixarei o link lá na descrição do vídeo, e executá-lo que em questão de segundos ele já te informa se o seu processador suporta a arquitetura 64 bits ou não. Mas a verdade é que a grande maioria dos processadores modernos suportam a arquitetura 64 bits. É muito raro um processador não suportar a arquitetura de 64 bits, só se for muito antigo, da época do Pentium, mas a grande maioria suporta, beleza? Então de volta no Media Creation Tools, escolhendo a arquitetura desejada, você irá clicar em avançar. Nessa janela é o seguinte: se você quiser baixar a imagem ISO e já gravá-la diretamente no pendrive de forma automática, sem precisar mexer mais em nada, você irá escolher essa primeira opção. Lembrando que aqui o requisito mínimo é que o pendrive tenha no mínimo 4 GB de espaço para cima, tá? Eu recomendo usar um pendrive de 8 GB para evitar qualquer tipo de erro, mas tendo 4 GB já é mais que o suficiente. Então após pegar o pendrive, você irá conectá-lo na porta USB do seu computador e em seguida vai selecionar essa primeira opção e vai clicar em avançar. Daí aqui nessa próxima janela o seu pendrive já vai aparecer na lista, portanto você seleciona ele e clica em avançar de novo.
A partir daí, é só aguardar a imagem ISO ser baixada e ser gravada no seu pendrive. O tempo de download do processo de formatação do seu pendrive irá variar de acordo com a velocidade do seu computador e da sua internet. Lembrando que qualquer arquivo que já estiver salvo no seu pendrive será apagado completamente, então se você tiver algum arquivo importante salvo nele, já é bom fazer um backup antes da formatação para evitar a perda de qualquer arquivo. Agora, se o seu objetivo for apenas gravar a imagem ISO para o seu HD, mas sem gravá-la em nada por enquanto, você irá selecionar essa segunda caixa e vai clicar em avançar. Daí o Media Creation Tool irá abrir o seu explorador de arquivos para que você possa selecionar uma pasta para salvar a sua imagem ISO. Então aqui você dá um nome para ela e escolhe o local para salvá-la. A partir daí é só aguardar o download terminar. E quando sua imagem ISO tiver sido baixada por completo, você terá duas escolhas: gravá-la num pendrive usando outro programa de sua preferência, como o Rufus, por exemplo, que eu ensinarei a usar mais adiante, ou gravar a imagem ISO no DVD. Se você quiser gravar num DVD, um programinha muito bom que eu recomendo para fazer isso de forma prática é o CD Burner XP. É um programinha gratuito que funciona perfeitamente bem. É só você baixá-lo lá no link que eu deixarei na descrição do vídeo, instalar ele no seu computador, e depois que ele tiver sido instalado completamente, você insere um DVD virgem no seu gravador. Daí, após inserido, você clica com o botão direito do mouse na imagem ISO que você tinha baixado previamente com o Media Creation Tool. Daí aqui você clica em abrir com e seleciona o CD Burner XP. Se por acaso ele não aparecer aqui no menu de contexto, é bom você dar uma reiniciada no computador, que daí ele vai aparecer aqui quando você clicar com o botão direito do mouse na imagem ISO. Daí aqui nessa janelinha dele, você seleciona seu gravador de disco, que no meu caso é da Pioneer. Aqui por padrão a velocidade de gravação do disco é 16 vezes. Mas o recomendável para gravar um sistema operacional num DVD é sempre escolher uma velocidade um pouco baixa, que seja no máximo a metade que o seu DVD suporta. Então se o seu DVD suporta até 16 vezes, igual o meu, você clica aqui em outra velocidade e escolhe 8 vezes. Se for um DVD de baixa qualidade, que só suporta a gravação em até 8 vezes, aí você escolhe 4 e assim por diante. A velocidade padrão recomendada é entre 4 e 8 vezes. Isso evita que ocorra algum erro no processo de gravação do sistema no seu disco. Então após isso você clica em gravar disco e aguarda o CD Burner XP terminar de gravar o Windows 10 no seu DVD. No meu caso aqui eu vou cancelar porque eu não vou gravar ele no DVD, é só para demonstrar mesmo como é que funciona. Caso por algum motivo você enfrentar algum problema com o download da imagem ISO no Media Creation Tool, você então irá usar um outro programa que eu mencionei no começo do vídeo chamado Windows ISO Downloader. Só que ele não grava a imagem ISO do Windows no pendrive automaticamente, ele só baixa a ISO no seu computador e já era. Então caso você quiser usá-lo, primeiro você vai baixá-lo no link que deixarei na descrição do vídeo e vai executá-lo. Após a janela dele se abrir, você vai escolher aqui na lista o sistema operacional que você irá querer baixar, que no nosso caso será o Windows 10. Após você escolher a opção do Windows 10, você vai esperar carregar. Daí quando aparecer esse menu suspenso, você vai escolher aqui a edição do Windows 10 desejada. Quanto mais no topo ela estiver, mais atual é a versão. Então se você quiser baixar a última build do Windows 10 lançada até o presente momento, você vai vir aqui na Redstone 2 e vai escolher a opção Windows 10 Home/Pro e vai confirmar. Após isso, você irá escolher o idioma Português Brasil e irá confirmar novamente. Nessa próxima janela, você irá escolher a versão desejada, 32 bits ou 64 bits, como já expliquei previamente. E selecionando uma dessas opções, o programa irá te perguntar onde você deseja salvar a imagem ISO. Então basta clicar em salvar, escolher o local desejado e clicar em salvar novamente. Daí é só aguardar o download terminar. Quando o download terminar, é o mesmo esquema. Se quiser gravar a ISO no DVD, é só fazer o mesmo processo que eu ensinei previamente com o CD Burner XP. Caso você quiser gravar essa imagem ISO no pendrive de forma separada, sem ser com o Media Creation Tool, um programinha excelente que eu recomendo usar para fazer isso é o famoso Rufus, que eu já ensinei aqui em outros tutoriais. Você irá baixá-lo no link que eu deixarei na descrição do vídeo. Após baixá-lo, você executa ele. Daí quando abrir essa janela, você irá primeiramente conectar o seu pendrive na porta USB. Daí aqui em dispositivo, ele automaticamente já reconhece o pendrive, então você irá selecionar o seu pendrive na lista. Em tipo de partição, você tem essas três opções:
Se você tiver um HD com mais de 2 TB de capacidade, você irá escolher partição GPT para UEFI. Se você tiver um HD simples com menos de 2 TB, como é o meu caso, então simplesmente escolha partição MBR para BIOS ou UEFI. Aqui em sistemas de arquivo, você vai deixar a opção padrão que o Rufus escolher, que no meu caso é NTFS, que geralmente é a opção padrão, né? Em tamanho do cluster, vai deixar na opção padrão também. Daí aqui em opções de formatação, você irá deixar marcado essas 3 caixas. E aqui nesse menu suspenso ao lado, você escolhe a opção imagem ISO. E nesse ícone você escolhe a imagem ISO que você acabou de efetuar o download no Windows ISO Downloader. Daí após isso é só clicar em iniciar e esperar o processo de formatação terminar, o que deve levar aí alguns minutos dependendo da velocidade do seu pendrive. Daí quando terminar e aparecer escrito aqui embaixo Done, feito, terminado, algo do tipo, você já pode fechar o Rufus. Então após ter baixado e gravado sua imagem ISO no seu pendrive ou no seu DVD, você irá partir para a formatação propriamente dita. Então se você tiver gravado a ISO no seu pendrive, já deixa ele conectado na porta USB e reinicia o seu computador. Se você gravou a ISO no DVD, então já deixa o DVD no seu leitor e reinicia o computador. Daí assim que o PC reiniciar e fizer o barulho do bip, você vai apertar rapidamente a tecla Delete várias vezes até a BIOS aparecer. Esse geralmente é o comando padrão para abrir a BIOS da placa-mãe. Se no seu computador não funcionar, aí você pode tentar também um comando F10, F2, F12, o botão ESC, o botão Insert. Geralmente esses são os comandos para abrir a BIOS da placa-mãe. Se no seu computador não funcionar nenhum desses comandos, aí você vai ter que pesquisar na internet ou ler o manual da sua placa-mãe para saber qual comando para abrir a BIOS nela, pois pode variar de marca para marca, mas geralmente os comandos são esses. Lembrando que no meu caso, essa BIOS da minha placa-mãe é da marca Award. Então no caso dela, os menus geralmente aparecem dessa forma, um embaixo do outro. Então se na sua BIOS também for assim, igual a minha, você irá entrar nessa opção aqui chamada Advanced BIOS Features, ou Configurações Avançadas da BIOS, em português. Daí aqui dentro é o seguinte, você irá procurar uma opção com o nome de First Boot Device, ou primeiro dispositivo de boot em português. Daí você irá selecionar essa opção, irá apertar Enter. Daí apertando Enter vai aparecer essa lista com todas essas opções. Se você quiser dar boot no DVD, vai selecionar a opção CD-ROM e vai dar Enter. Já para dar boot no pendrive, você seleciona a opção USB/HDD e dá Enter. Só que se na sua BIOS não aparecer a opção USB/HDD, então é porque sua BIOS não tem suporte para dar boot de um pendrive. Aí não tem muito o que fazer, aí só usando um DVD bootável mesmo. Então em seguida, aqui na BIOS, você irá selecionar essa opção logo abaixo chamada Second Boot Device, vai dar Enter nela e aqui na lista vai selecionar a opção Hard Disk ou Hard Drive, dependendo de como aparecer aí para você. Dessa forma o seu HD fica na segunda ordem do boot. Mais para frente você irá entender por que você irá fazer isso. Agora se a sua BIOS for aquela que tem os menus na parte de cima, tipo essa que aparece aí no vídeo, que geralmente são da marca American Megatrends, não tem muito segredo, é só você ir até a guia Boot ou Boot Options, dependendo de como aparecer aí para você. Aqui dentro você altera a ordem do boot normalmente, só que muitas vezes essa lista com a ordem do boot não aparece diretamente, ela aparece dentro dessa opção chamada Boot Device Priority. Se esse for o seu caso, você entra nessa opção, daí aí sim aparece a lista de boot, daí você seleciona essa primeira opção chamada First Boot Device e escolhe a opção desejada igual mostrei previamente. Depois faz a mesma coisa em Second Boot Device, entra nela e escolhe Hard Disk ou Hard Drive, como eu já ensinei. Então, após configurar a sua BIOS, você irá salvar suas configurações apertando a tecla F10, que é geralmente aí a tecla de atalho para salvar as modificações da BIOS. E quando aparecer essa janela de confirmação, você aperta a tecla Y, que significa Yes, e dá Enter. Após isso, seu PC vai reiniciar automaticamente e vai dar boot na opção que você escolheu na BIOS. Se isso não acontecer automaticamente, vai aparecer aí na sua tela escrito algo como Press any key to boot from USB, no caso do pendrive, ou Press any key to boot from CD or DVD, no caso de um DVD bootável, né? Daí é só apertar qualquer botão do teclado e aguardar a janela de instalação do sistema se carregar. Então aqui nessa primeira janela você irá selecionar o idioma desejado, que no meu caso será o português brasileiro, evidentemente. Daí aqui em métodos de entrada você escolhe o português Brasil, ABNT, e clica em avançar. Daí na próxima janela simplesmente clique em instalar agora.
Aqui nessa etapa, caso você não tiver nenhuma chave do Windows e quiser ativar ele só após terminar todo o processo de formatação, simplesmente clique em Não tenho a chave do produto. Daí aqui nessa próxima janela você irá selecionar a versão do Windows 10 que você deseja instalar, que no meu caso será a versão Pro. Então você seleciona a versão desejada e clica em Avançar novamente. Aqui você aceita os termos de licença e avança de novo. Aqui nessa próxima janela, você vai clicar em Personalizada. Daí aqui nessa próxima janela, você irá simplesmente selecionar a partição na qual o seu sistema atual está instalado. Para você saber qual é a partição do seu sistema atual e não acabar pagando uma partição errada, é só você comparar o tamanho total dela e o seu espaço livre disponível com o tamanho total e o espaço livre que você havia anotado previamente no Windows Explorer, como eu havia ensinado. Então, se os valores baterem, então você já sabe que essa daqui é a partição onde está instalado o sistema. Então não tem erro. Você seleciona ela, clica em formatar aqui embaixo, daí vai aparecer essa janela avisando que pode conter arquivos ou programas salvos na sua partição e que você irá perder tudo. Então, se você já tiver feito o backup, o que eu suponho que você já tenha feito, né? Ou não se importar em perder seus arquivos, você simplesmente aperta em OK, que daí sua partição será completamente apagada e formatada. No meu caso eu não irei formatar, pois só estou demonstrando para vocês como que faz, mas não tem segredo. Dando OK nessa caixa, em questão aí de uns 10, 20 segundos, sua partição será completamente apagada e formatada. É um processo bem rápido, beleza? E após isso, você simplesmente clica em avançar. Daí é só aguardar o processo de instalação terminar, o que deve demorar aí de alguns minutos até algumas horas, dependendo aí da velocidade do seu computador. No meu caso demorou um pouquinho, então tenha paciência. Quando tudo isso aqui terminar, seu computador vai reiniciar automaticamente. Só que daí quando o seu PC reiniciar, é bem provável que irá aparecer essa mensagem na tela escrito Press any key to boot from USB ou Press any key to boot from CD or DVD. Ou seja, pedindo para você apertar uma tecla para iniciar novamente do pendrive ou do DVD novamente. Daí aqui nessa etapa você não aperta nada, beleza? Pois daí o Windows vai começar a se carregar do disco rígido que você acabou de formatar, com o sistema já instalado para você poder configurar e personalizar o mesmo. Daí aqui nessa parte costuma demorar bastante, então é só ter paciência e aguardar. Então, quando aparecer essa janela com a Cortana se apresentando, você já clica aqui nesse ícone de microfone para pular essa etapa, senão ela começa a falar e não para mais. Na próxima janela, você confirma a sua região e clica em Sim. Em layout do teclado é a mesma coisa, você vai confirmar se o layout é o Português Brasil ABNT e vai clicar em Sim para confirmar. Nessa próxima janela, perguntando se você deseja adicionar um segundo layout do teclado, você clica em Ignorar, a não ser, é claro, que você deseja adicionar um outro layout, como por exemplo o layout padrão americano. Aqui nessa parte você clica em Ignorar por enquanto, para o Windows não se conectar à sua internet, senão ele já começa a baixar um monte de atualização e isso só vai fazer o processo de instalação ficar ainda mais lento. Aqui nessa parte você irá configurar um nome de usuário, qualquer. Daí você vai avançar, vai inserir uma senha, caso você quiser, se não quiser deixe em branco. Daí você avança de novo, vai repetir a sua senha e em seguida vai digitar uma dica para a sua senha, para você lembrar dela caso você venha a se esquecer dela. Aqui nessa próxima janela, perguntando se você deseja tornar a Cortana sua assistente pessoal, você irá escolher entre sim e não. Eu evidentemente recomendo selecionar não, pois eu não uso a Cortana de forma alguma. Aqui nessa próxima janela eu recomendo desmarcar absolutamente tudo, já para evitar que o Windows fique monitorando tudo o que o usuário faz no sistema. Daí desmarcando tudo isso aqui, você clica em aceitar. Daí é só aguardar até a área de trabalho aparecer, o que pode demorar aí bastante tempo, então tenha paciência. Então como vocês podem ver, sistema instalado e funcionando perfeitamente, beleza galera? No meu caso, eu instalei numa máquina virtual para mostrar para vocês como que faz, mas o processo é sempre o mesmo, tá? Não muda nada no computador. Espero ter ajudado vocês com mais um tutorial completaço e até a próxima.